Boa noite. Dona Rafa. A gente vai ter, então, vamos iniciar mais um encontro com os mestres. Estou muito contente de ver vocês aí, todo mundo, né? Pronto para ouvir participar de mais uma roda de conversa. Atendendo aos pedidos que foram feitos sobre os temas que vocês gostariam de discutir, não é? Hoje a gente vai receber uma convidada que vai continuar, de certa forma, a reflexão que a gente iniciou com a professora Ana Carolina Cariús. Vocês estão percebendo que a gente vem tentando, não é, atender aos pedidos que vocês fizeram, de temas que vocês gostariam que a gente discutisse, e a gente procura dar uma continuidade, não é? Na semana passada, a gente viu a apresentação sobre uma pesquisa relacionada às práticas artísticas na escola, não foi? No próximo encontro com os mestres, que não será na semana que vem por conta do feriado, que será no dia 14, se eu não me engano, receberemos também uma palestrante para falar sobre uma experiência de trabalho com artes na escola. Então, percebam as continuidades, não é, nas discussões que a gente vem empreendendo aqui, tá bom? Só para a gente perceber um pouco o sentido, não é, do pai. Como a professora que veio falar sobre a curricularização do pai explicou para a gente, não é, da importância dessas atividades, com vários temas. Bom, dito isso, vamos para o que nos interessa hoje. Hoje nós temos aqui a professora Rita Vieira Peixoto Melhora, que é uma grande amiga minha, não é, do PPGE. A professora Rita foi professora do nosso programa de pós-graduação em educação. Então, como eu sempre faço, vou ler o currículo da professora, não é, e depois ela vai, então, falar um pouco a respeito da pesquisa que ela vem desenvolvendo. A Rita possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e graduação em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado em Educação e doutorado em Educação também pela PUC. E a Rita fez pós-doutorado em Educação na Unirio. Ela trabalha principalmente nos temas, não é, sobre mídia e educação. Então, a Rita, a partir desse interesse por estudar as mídias, não é, em relação à educação, trabalha com os temas de cultura, recepção, crianças, mídia, significação e habilidades educacionais. Então, hoje, nós vamos refletir um pouco sobre a questão da equidade de gênero nessa área tão importante, não é? Que são as áreas de mídias e tecnologias. Dito isso, passo a palavra então para a professora Rita. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Obrigada, Débora. É sempre um prazer voltar aqui. Opa, sem óculos não vai. E o melhor de tudo é estar com uma turma de pedagogia, porque essa é a minha formação, essa é a minha praia, e discutir o chão da escola é a melhor coisa que a gente pode fazer. Quando a Débora me pediu para falar sobre isso, eu fiquei um pouco angustiada, porque eu pesquiso isso desde 2001, então eu tenho muitas pesquisas, e o que eu poderia trazer para vocês. Então, primeiro, né, ela me deu esse título aqui que eu achei super perigoso, né, marcadores sociais, reflexões sobre desigualdades. Eu falei, caraca, é muito grande, é muita coisa, mas vamos embora. E aí eu decidi trazer 3 pesquisas. A minha pesquisa do doutorado, uma outra pesquisa que eu fiz com dados do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e essa é a minha última pesquisa que é do meu pós-doc, que eu faço na Unirio com a Carmen, e que a gente já eu fui mudando, a Débora pegou do meu Lattes, o meu Lattes não está atualizado, mas eu discuto gênero hoje, então
É isso. Eu vou começar primeiro com a minha pesquisa do doutorado. Assim, só para dizer uma coisa para vocês. Não se assustem, porque no meu doutorado eu não fiz uma pesquisa qualitativa, eu fiz uma pesquisa quantitativa. E aí tem coisas variáveis, coisas que significância, mas o que importa para a gente não é exatamente como eu colhi aqueles dados e é o resultado que isso trouxe. Então, para vocês saberem, na pesquisa do doutorado, a gente fez no Rio de Janeiro, as escolas municipais do Rio de Janeiro, do 9º ano, e a gente estava interessado em saber como esses meninos e meninas, quais eram as habilidades deles, tanto no uso quanto a forma que eles, quantidade, tempo, então algumas frequências. E aí, a partir disso, só são dados só para vocês entenderem um pouquinho do universo que a gente estava vendo. Só que para poder ver isso, a gente teve que dividir, criar conceitos, né? A gente pensou. Então, que a gente queria entender 3 habilidades deles. A habilidade educacional, a habilidade tecnológica e a habilidade social. Então, assim, na habilidade educacional, a gente colocou tudo aquilo que seja, sei lá, entrar em blog, escrever, procurar informações, tá lá, enfim, um conjunto de perguntas que deram essa habilidade. Na habilidade tecnológica tem instalar programas, software, enfim, coisas que são mais por exemplo, editar filmes, que são coisas que você precisa de mais uma técnica do que uma outra coisa qualquer. E a social é isso. São as redes sociais, aquilo que... Então, assim, para imaginar um pouco sobre isso, a ideia é que a habilidade social era de todo mundo lá em cima. E a gente não fez teste, não era um teste para a gente saber quão hábeis eles eram, né? Era uma percepção deles, a gente perguntava para eles. Então, eles diziam assim, não, eu não sei o que isso quer dizer, eu sei o que isso quer dizer, mas não sei fazer. Ok, eu sei o que quer dizer, mas eu acho difícil fazer. Eu sei fazer muito bem sozinho, tá? Então, assim, porque esse daí tá datado, né, gente? Esse daí é de 2013, então tinha Skype, MSN, tem umas coisas que estão meio... Mas, só para vocês pensarem que a pesquisa é antiga, mas, na verdade, ela se replica. Então, esse cenário continua o mesmo, só você trocar as redes sociais ali que vocês vão ver. Então, assim, é isso. As pessoas não leem, não vão parar para baixar livro digital, né? Não usam nenhum programa para desenhar ou se usam muito pouco. E o que agora eu acho que talvez a gente deva ter ali, eu acho não, a gente tem no lado de postar fotos, postar vídeos, porque é muito fácil hoje você filmar e botar um videozinho lá e postar. E bom, e aí o que eles mais tinham dificuldade de fazer? Eu vou perguntar para vocês, como é que vocês editam vídeo? Vocês conseguem editar vídeo? Sim? Não? Quem não consegue, levanta a mão. Quem não consegue? Quem não consegue? Não, tá bem bom isso aqui. Tá muito bom. Então, assim, porque é a atividade mais que todos eles tiveram mais dificuldade, tá? E as mais fáceis são essas. Você já mudar um arquivo de lugar, ok, né? Bom. Aí, aqui a gente já vai entrar, e por isso que eu trouxe essa pesquisa.
porque ela tem um dado para mim que foi ela que me ligou a mudança do meu olhar sobre a questão do gênero. As meninas se declaravam menos hábeis, mas muito menos hábeis que os meninos na habilidade tecnológica. Então, e aí, né, você vê o dado, você tem que começar a explicar aquele dado, porque aquele dado não fala sozinho, né? E assim, aí eu comecei a estudar mais sobre, entender, e comecei a ir para o lado das carreiras, mas nada disso justificava. E depois a gente deu um passo para trás, porque está colocado na sociedade, é a construção da identidade, das feminilidades que fazem com que elas se sintam dessa forma. Porque assim, é isso, elas são meninas mesmo, 13 e 14 anos, entendeu? Se você pensar, é uma idade que o jovem, ele tem um pouco medo da tecnologia, ele vai cavar daqui, cavar dali, é uma coisa que não fazia sentido. Mas aí depois a gente vai olhar e vai ver que teve um grande aumento das mulheres no ensino superior. Só que nas engenharias, nas ciências exatas, esse número continua lá micro, entendeu? Elas não se sentem autorizadas para buscar. E assim, e o mais assustador que é isso, é que elas se declaravam, né? Elas não se reconheciam capazes. Então, isso daí me acendeu uma super luz. E depois que terminou o doutorado... Você não quer, não? É só pra gente... Porque eu queria dizer isso antes de eu continuar andando. Porque isso é uma coisa que é importante pra gente... Só pontuar mesmo. Que o conceito de nativos digitais e de geração, pra gente não é bom para explicar isso. Porque é isso. A gente tem tantas nuances que é mais interessante a gente descer a fundo e olhar essas divergências do que dizer, ok, todos nasceram naquela mesma ano, ou então você é Y, geração X, explica muito pouca coisa pra gente. Por exemplo, não explica a questão de gênero. Não está explicada, não está colocada aí. Não explica a questão étnico-racial. Então, são coisas que a geração, o conceito, vai camuflar e esconder, tá? Bom, aí eu já tinha, nesse momento, eu domino bem o quantitativo, só que fazer pesquisa quantitativa é muito caro, porque você tem que rodar questionários. Quantitativo, você precisa de muita gente para responder, né? Não basta 100 pessoas, você precisa de um número grande, você precisa de uma amostra que seja significativa, então que seja representativa da população que você vai ver. E no meu doutorado eu fez parte da minha banca, o Alexandre Barbosa, que hoje ele é o diretor do CETIC, que é o CGI, Centro Gestor da Internet no Brasil. E eles produzem dados nas escolas brasileiras, de norte a sul do Brasil, desde 2009. Eles colhem os dados, e os dados ficavam lá. E aí ele foi para a minha banca e ele falou, pô, Rita, você não quer trabalhar com esses dados? E aí eu sou abusada, falei, ok, eu vou. Só que tem um problema, né? Uma coisa é você trabalhar com a pesquisa que você criou, que você pensou, que você tem os conceitos que você quer, estão ali. Tá chato para você, gente? Não? E lá não tinha, eu tinha que trabalhar com os dados que estavam lá. Então, nessa pesquisa, eu não consegui... Então, a ideia era... Eu queria fazer uma coisa mais ampla mesmo, era comparar, eles faziam todas as regiões do Brasil, comparar essas regiões, ver se se a gente conseguir identificar, né, singularidades ali,
e ver se a gente conseguia também identificar que também tem isso. Quando eu falo que eu estou na educação, eu estou na educação. Eu queria pensar possíveis, apontar direções, entendeu? Pensar em algumas soluções que a pesquisa pudesse trazer para a gente. E aí eu trabalhei nessa pesquisa junto com o pessoal do CGI, com o Emerson, que me ajudou na pesquisa. E eu não trouxe para vocês dos gráficos as coisas porque é muito difícil. Então, deixa eu só... ali, só para vocês entenderem, a região Nordeste, ela era... Se eu tivesse um gráfico, a minha linha estava aqui, a Nordeste estava muito abaixo, mas muito abaixo. O Sul lá em cima, Sudeste aqui e o Norte um pouquinho para baixo, mas não tão abaixo quanto o Nordeste. A gente pode interromper essa pergunta? Claro. Olha só, porque ali tem os números, tá vendo? Então, aquele 1,44 significa positivo. Então, está acima da linha do zero, certo? O 0,59 também. Aí, porque a região é norte e centro-oeste, tá? Eles não conseguiram chegar só no norte. Muito pouco dado. Então, agora já tem, mas até esse ano não tinha. É negativo, ou seja, as habilidades são negativas, eles são pouco hábeis, certo? Só no Nordeste. É absurdo. É uma diferença muito grande. E aí a gente foi tentar entender por que essa diferença é tão grande. Porque aí a gente descobriu algumas coisas. No Nordeste é o lugar que menos tinha rede de internet em casa. Os meninos não tinham rede de internet. Então eles usavam, nesse momento aí, era só 60% das pessoas tinham celular, que já aumentou, mas o número, a defasagem continua grande. Como o CGI replica todo ano, é fácil a gente, né? Isso é de que ano? Isso daí é 2013. Não, 2017. Então não é tão antigo assim, são relativamente recentes, não é? Mais ou menos, né? Porque assim, se você pensar em termos de tecnologia, muda muito, né? Mas assim mesmo, o que acontece é que é outro dado que a gente também não pode deixar de lado. Hoje as escolas têm internet nas escolas, mas não é para os alunos. Entendeu? Então, assim, a pergunta é, do que adianta você ter internet? Bom, e aí eu nem joguei as escolas privadas, porque dá uma coisa ridícula e também, na verdade, eu não queria pensar em escola privada, eu quero pensar em ensino público, né, gente? Então, assim, a primeira coisa foi que eles tinham menos tempo de internet, né? As escolas também tinham menos internet do que as outras regiões. Fora isso, a gente não pode tirar de lado dessa equação que não apareceu no questionário, não aparece pra gente, são os marcadores sociais que tinham, que tá aí, a gente não conseguiu fazer uma variável bacana para poder pensar isso, mas a gente chama algumas coisas de proxy. Quando um marcador, quando uma variável, um conceito que você está vendo, não é exatamente aquele conceito, mas ele pega a ideia de outro e ele te diz alguma coisa. Vocês vão entender o que eu estou falando. E aí vem exatamente isso. A gente tinha uma variável. Eu tenho que dizer que como a gente trabalha com como o IBGE, padrão do IBGE. Então, você trabalha com gênero e trabalha com raça. Que eu entendo que não são conceitos, mas é o que é. É o que a gente tem, é o que eu tinha que fazer e foi isso. Quando você vai jogar essa variável junto com as... não vou explicar o que eu fiz, mas eu fiz uma análise de variância entre as regiões do Brasil
E é isso. O Sul, quando você se declarava negro ou pardo, você tinha uma mudança absurda negativa da habilidade, ou seja, você se considerava muito menos habilidoso. Na região Sudeste, você se declarar pardo era significativo negativamente, ou seja, você se percebia menos habilidoso. Nordeste e Norte, Centro-Oeste não tem nenhum impacto. Agora, por outro lado, a gente tem que pensar isso. Então, ok, o que essa raça está dizendo aí para mim? Que eu tenho desigualdades, e as desigualdades estão postas. Não é porque... O que significa ser pardo ou negro? Por que vai diminuir? Da onde que está... Em regiões em que, no Rio Grande do Sul, 68% da população é branca, no Sudeste não. No Sudeste você tem 24% de branco, 23% pretos e o resto 60% de pardos. Mas assim mesmo, isso tem uma marca, não posso falar que não é isso mesmo, uma marca negativa nesses sujeitos que faz que se reflita nisso. E aí, aqui, eu tenho que fazer só mais uma coisa, porque eu não consegui criar uma escala de habilidade tecnológica e uma habilidade educacional. Eu não tinha perguntas suficientes para isso, então eu agreguei numa só. E aí, as pessoas ficam mais assustadas ainda. Mas é isso, né? É isso. Então, eu continuei pensando e aí esse é um pouco a minha conclusão, né? Para a gente pensar que você tem fatores que são fatores de infraestrutura, que você tem fatores que são fatores objetivos que vão prejudicar esses jovens, mas você tem também muitos fatores que são fatores de desigualdade mesmo, que a gente tem que pensar sobre isso, né? E aí eu acho que o mais importante de tudo, e eu acho que é o que a gente... E vocês têm que pensar, vocês que vão estar na sala de aula, vocês que vão estar mexendo isso, como é que a gente faz para que essa literacia digital, para que essas questões de equidade, essas questões de racismo sejam colocadas, né, na sua prática de sala de aula, porque na verdade o que a gente está fazendo é isso, a gente está reproduzindo essas desigualdades nas nossas salas de aula. E aí eu dei um salto, que assim, para dizer a verdade, eu comecei com cinema, a minha paixão era cinema. E aí eu estudava imagem, aí depois eu fui para televisão, aí depois da televisão eu acabei na internet, mas aí eu voltei para a imagem de novo, mas eu voltei para a imagem na internet. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre o que constitui, né, as nossas feminilidades, como a gente se coloca, como é que isso funciona. E aí voltei para essa questão que desculpa, qual é o nome da professora? Ana Carolina falou com vocês. Eu estava fazendo parte, o meu pós-doc era num grupo de ciência, a minha orientadora era química. Então, estudava essa questão mesmo, a gente estava se aprofundando nas questões do Enem e a gente se deparou com dificuldades das meninas nas questões de exatamente isso, física, química e biologia. Elas se saem muito pior. E aí, eu já vinha com essa minha bagagem de outro estudo e eu falei, ok, vamos ver o que é isso. Mas eu não quero pensar, eu já entendi que tem isso, né?
eu quero ver quem está lá, o que faz, como é que é isso. Então, a gente resolveu estudar 3 sites, e pegamos 3 sites, eu vou explicar o critério. O primeiro é de mulheres mesmo, e ele é um site super conceituado, e que tem muita gente comentando. Nos fóruns de discussão ele estava lá. O outro é de meninas, para o ensino médio, que é hospedado pela Sociedade Brasileira de Ciência, que, claro, é um lugar majoritariamente masculino, mas está lá, hospeda o site das meninas. E a gente resolveu ver como é que era. E um outro, que agora elas não estão mais na rede, elas saíram, elas foram tão ameaçadas que elas saíram. Se chama Rodada Hacker. Elas, se um grupo de mulheres quisesse, contactava elas iam e promoviam oficinas de como fazer as coisas, entendeu? Então, elas se chamavam de hacker mesmo, mas elas tiveram que sair desse tempo para cá até hoje. Então, era isso. Eu queria entender um pouco sobre isso e ver como é que elas estavam construindo. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Eu estou saindo andando a falar. Né? Pode me parar, gente, porque eu sou assim, eu vou falando um pouco. Não tem tempo. Então, aí eu trouxe um pouquinho o que eu acho que é uma coisa bacana da gente ver, que a Guaracira Louro, ela traz isso. Eu acho que isso é importante da gente pensar. Então, como é que é a nossa Constituição, né? Então, é a partir do homem branco, heterossexual, de classe média e cristão. Então, tudo que está fora disso, desse padrão, ele é considerado o outro, o errado. Então, a gente já começa a pensar que a gente está em algum lugar ali, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. E aí são os sites que eu estudei. E eu quis ir para a ciência da informação mesmo, entendeu? Porque eu acho que é um lugar bem árido, é mais árido do que na engenharia. Agora tem uma outra área que também a gente não se dá conta, que é a filosofia. A filosofia tem muito poucas mulheres, é uma briga. Não tem quase mulheres, não tem filósofos. Qual é? Não, mas qual é o curso que ela faz? Física. Então, quando a gente fala dessa questão das mulheres dentro da ciência, dentro até da universidade, né, em todos os cursos, não só na licenciatura, é uma questão que ela é muito impactante, né? A exemplo, eu tenho uma prima que ela é a única mulher de física computacional da Universidade Federal Fluminense, né? Esse curso, ele só tem em Volta Redonda, e ela foi a única menina. Ela falou comigo que o primeiro dia de aula dela, foi remoto, né, que foi em 2021.1, ela falou que ela se sentiu a pessoa mais estranha do mundo. Porque como que dentro de uma turma, de uma licenciatura, né, porque era licenciatura e bacharelado, só se tem uma mulher inscrita. E isso dentro da universidade acadêmica também acontece muito, né? A academia ela é muito machista, ela é muito misógina. Isso acontece não só nos cursos de bacharelado, Gente, olha só, desculpa, só fazer um corte. Na própria educação, nós somos a maioria. Aí você olha para os programas de pós em educação e você vai ver quem está lá em cima, quem são. São os homens. As engenharias, a saúde. Então, assim, isso, desculpa, nada contra vocês, muito pelo contrário. Já está acostumado, né? Eu até cheguei aqui e falei, gente, tem homens nessa turma. Mas é isso, nós estamos absolutamente na educação infantil, predominantemente na educação infantil, ensino fundamental, primeiro segmento. Aí depois, quando você começa já no ensino médio, que já você tem
as especialistas, né? Você já tem um número maior de homens, e aí no ensino superior. A academia é muito justa com as mulheres, né? Eu não sei se é uma questão de justiça. Eu acho que é uma questão. Eu acho que é uma construção que a gente foi fazendo. Não é justo nem injusto, não é? Eu não sei. Eu acho que também tem exemplos de muitas mulheres que estão lá, mas não é sobre isso. Né? Eu acho que é sobre uma construção de uma sociedade, de uma identidade, em que isso não pese. Só que o que a gente está fazendo é desconstruindo séculos de um imaginário, de uma cultura que está por debaixo disso. Né? E aí, eu vou continuar um pouquinho. Então, aí eu estava preocupada em entender, assim, como é que era esse protagonismo delas, quem eram essas mulheres, e o que a gente fez? A gente foi olhar os sites. Eu acompanhei 6 meses, mas depois eu achei que eu não ia ter uma continuidade, porque, como na academia, a Débora sabe disso, se você não tem uma possibilidade de comparação, eu ia ter que descartar a rodada hacker. Porque ela não tinha uma publicação contínua, ela não tinha... E eu não queria descartar a rodada hacker, porque ela é isso, ela tem algumas coisas que ela não faz, mas ela é agressiva quase, no sentido das propostas que ela tem, entendeu? É radical. E eu achei que valia a pena manter só pra gente ver. Ela era tão radical que ela teve que sair da rede. Eu não consegui... Essa daí é as mulheres da tecnologia, né? Então, é isso. É uma mulher negra, é uma mulher em destaque, está convidando para um curso, explicando o que elas fazem, é convidativo. Essa era a página que estava lá em cima, tem todas, é que vocês não estão vendo aí, né? Mas tem eventos, tem blog, seja parceiro ou parceira, entendeu? E elas vão botando as atividades. Já as meninas, vocês vão... Ficou horrível a imagem, uma pena. Porque ali atrás é um monte de meninas e um monte de homens também. Então, elas já... Vocês estão vendo tudo vermelhinho. Desculpa. Não ficou boa a imagem. É uma pena. E aí, essa daí, como é hospedado pela Sociedade Brasileira de Ciência, eu não botei, mas ao longo dos meses, muitas vezes mudava a capa ali e ficava um homem só. Entendeu? Tipo, um super... teve um que era um professor de química, que era um professor saradinho, então era o corpo do cara assim, ele fazendo, sabe, químicos podem ser legais. Eu falei, ok, não, podem ser legais, com certeza, mas não é sobre você mostrar um cara. E a rodada hacker é assim, ó. Tem a Lovelace ali, vocês sabem quem é a Lovelace? É a primeira mulher que da computação foi ela. Tá meio, eu não teve jeito, não consegui aumentar. Exatamente isso, não tem mais nada. Tem em cima uma coisa para você chamar para rodada e é isso. Então, aí são as diferenças que a gente viu sobre os sites, né? Então, as meninas digitais, elas têm uma exposição imediata daquilo que elas querem, do que elas desejam, são bem propositivas e tem muitas atividades, oficina, fórum, saem para tudo quanto é lado. E aí, eu
isso que me chamou a atenção, porque muito propositivas, entendeu? E muitas coisas, muitas atividades, e vão para as escolas, e vão discutir com as outras meninas. E aí esse contraponto com a rodada hacker, né? Que eu acho que tem um pouco sobre isso, que é a questão do ativismo. E às vezes a gente fica muito no discurso, dizendo aquilo, mas como é que a gente realmente empodera essas meninas e essas mulheres, né? A rodada hacker fazia isso. Ela ensinava a fazer. Então, assim, era aprender algoritmo, criação. Era subverter a ordem totalmente, entendeu? E, gente, é isso. Eu não botei nenhum obrigado, nem botei meu e-mail, uma vergonha, né? Mas eu acho que, assim, eu queria só pensar com vocês sobre o que a gente faz. Então, como o tempo todo eu estava fazendo isso, era como é que a gente faz isso. E uma das coisas que a gente fazia eram as oficinas. Especialmente oficinas em que você trabalhava narrativa. Porque ajuda aos outros a pensarem, a você a pensar o seu lugar, e são muito produtivas. Então, o que a gente fazia? Um monte de foto, e a gente colocava no chão e pedia para a pessoa escolher e depois contar uma história em cima daquela foto. E aí, é claro que se você vai fazer uma oficina assim, você vai procurar fotos que você quer provocar, que você quer, né? E era muito, 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 muito produtivo. E essas questões, elas saíam naturalmente. E você, com essa narrativa, você fazia com que as pessoas pudessem refletir. Porque não adianta a gente ficar falando. Entra por aqui, sai por aqui. Você vai... É uma coisa que é construída dentro de você. Como é que você vai mudar isso só porque alguém resolveu chegar para você, a sua professora chegou para você e disse: olha, isso é uma questão de gênero, que está colocada na sociedade, que é uma desigualdade, é uma questão racial. Entendeu? É uma coisa mais complexa do que isso. A gente também fazia oficinas em que você trabalhava a internet, confiabilidade, a própria criação mesmo, porque a gente é muito pouco criativo com a internet, com aquilo que ela pode oferecer para a gente, e que a gente constrói a partir disso. E nisso tudo a gente tem que colocar, podemos pensar um pouco dessas questões, porque senão a gente vai continuar reproduzindo essas coisas muito mais tempo do que a gente deveria. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Você quer falar? Vamos. Desculpa, Rita, eu esqueci de, na hora de te apresentar, de falar que a gente costuma fazer essa conversa e depois a gente abre, para as perguntas, para as questões. Já tivemos questões, aí eu coloquei, você como é seu nome? Também já colocou antes, Eu acho que a sua reflexão é uma continuidade da reflexão que a Ana fez com a gente. E a Ana Carolina, ela dá um pai sobre tecnologias, não é? Depois do tecnologias na educação. E eu lembro que teve uma reclamação, digamos assim, de brincadeira aqui, quando alguém, não lembro quem, falou que ela só tinha 30 vagas para essa oficina sobre tecnologias. E aí eu achei muito bacana, porque deu para perceber que mais gente estava interessada em fazer, E provavelmente ela vai repetir essa oficina, porque há demandas, então há interesse. Aí antes de passar, então, para as perguntas, eu acho que a sua pesquisa, a gente deu para perceber que é uma pesquisa
gigantesca, no sentido que ela começou há anos atrás e foi tendo uma continuidade. Então, talvez por isso mesmo, eu imagino que seja difícil apresentar dados de uma pesquisa que, não é, se prolonga no tempo, porque deve ser uma montoeira de dados, não é? E eu vi que você tentou aqui sintetizar para a gente, eu só fiquei pensando em tudo, né, que não foi apresentado. Mas dentro do que você conseguiu apresentar para a gente, eu acho que faz a gente pensar, né? Está no currículo do curso de pedagogia, pensar nas nossas práticas pedagógicas e pensar na questão da equidade, não é? Da necessidade da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, meninos e meninas, em todas as áreas. A Ana é professora do curso das engenharias, não é? São várias. E ela mesma disse para a gente que ela é uma das poucas professoras mulheres nesse curso. Quase não tem, não é, alunas mulheres. E se a gente parar para pensar, no sentido inverso, a gente olha para o curso de pedagogia, temos mais homens do que antes, mas ainda assim, muito menos do que deveríamos ter, não é? São menos meninas nas engenharias, menos meninos na pedagogia. E isso limita muito, né? Porque limita a potencialidade do que poderíamos ser e querer. Então, eu acho que a sua fala, a sua apresentação desses dados faz a gente pensar qual é, afinal de contas, as barreiras que impedem as mulheres de estarem nas ciências exatas, de estarem no mundo das tecnologias, de estarem mais na internet, criando mais videogames, por exemplo, como, né, colocou a Ana. Quais são essas dificuldades? Quais são as barreiras? Como você já disse, Ana também tinha colocado, passa, claro, por certas estruturas da sociedade, né, que são reproduzidas nos diferentes cursos. E a gente precisa pensar a respeito disso, né? Bom, vamos abrir então para as questões. Não sei se Révia gostaria de continuar, você quer, e depois a gente vai passando, né, para que todo mundo tenha a oportunidade de perguntar. Então, Rita, eu fiz umas anotações aqui, né? E aí eu só queria colocar algumas coisas, não são nem dúvidas, né? Eu acho que quando a gente fala que nós mulheres, né, a gente meio que se sente inferior às tecnologias e essas coisas, eu estou falando aqui para um curso que é majoritariamente composto por mulheres, né? Porque a gente vive num sistema patriarcal que a gente é ensinada, né, desde a nossa fase da educação, de que nós nascemos para reproduzir, para ser dona de casa, e não para estar na ciência ou na academia, né? Eu acho que quando a gente fala sobre mulheres na educação, a gente pode estar equivocada, mas a gente fala sobre a gente abrir portas que historicamente para nós é fechada, né? Quando você fala também sobre essa questão da tecnologia no Nordeste, eu sou formada pelo Instituto Federal de Pernambuco, né, em saneamento básico, e eu lembro que quando eu morava lá em Pernambuco, algumas pessoas da comunidade que eu morava, para elas terem acesso à internet, elas iam até minha casa me pedir a senha do Wi-Fi, né, e majoritariamente eram mulheres que estavam na universidade ou no Instituto Federal, né. Eu acho que quando a gente fala dessa questão da equidade de gênero, né, da questão da sororidade, a gente se colocar no lugar da outra mulher, eu acho que aqui hoje muitas mulheres que estão na faculdade são mães, né, a gente de fato ter um espaço que seja acolhedor, né, que a gente consiga ter um espaço para as mulheres mães que possam trazer seus filhos depois de um dia de trabalho porque não tem com quem deixar dentro da universidade, né, que a gente consiga de fato colocar a mulher dentro desse espaço da educação. A gente passou essa semana, né, a gente viu aí o que aconteceu em São Paulo com uma professora, ela foi assassinada,
né, brutalmente dentro de uma escola, um lugar que é para a formação de novos cidadãos, para a formação de caráter, que a escola traz isso para a gente, né, e a gente, só nesses momentos a gente consegue ver o quão importante são as mulheres dentro da área da educação. A professora falou que hoje, majoritariamente, por exemplo, o curso de pedagogia é um curso que é majoritariamente construído por mulheres, e a gente não vê tantos homens assim. É muito difícil. Quando a gente pensa em todo o nosso processo de educação, desde o lado do ensino fundamental até a própria universidade, a gente é ensinado por mulheres, né? Por mulheres que são mães, que são casadas, que vão para a sala de aula para poder ensinar o saber, ensinar o pensar, né? E eu acho que o que você falou hoje, Rita, é muito importante, né? Da gente, de fato, conseguir pensar e colocar a mulher dentro desses espaços, para que hoje a gente está aqui, mas eu acho que cabe a nós também, como futuros professores, conseguir abrir portas para que outras mulheres possam estar aqui dentro e mostrar que, de fato, as mulheres estão, sim, dentro da educação, dentro da ciência e suas tecnologias, e que cada vez é mais importante a gente ter essa consciência do qual o nosso papel dentro da sociedade. Nós somos 54% da população brasileira, né? Nós ainda recebemos menos que os homens, né? E nós estamos muito menos representadas dentro dos espaços de poder, né? Dentro das câmaras, das assembleias estaduais, da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, eu acho que a gente, dentro desse espaço, que é a universidade, que é um espaço de saber e de compartilhar o pensamento, é o momento da gente também fazer essa reflexão, né? Nós, enquanto mulheres, o que nós podemos fazer, né, para abrir porta para que outras mulheres possam ocupar esse espaço que a gente está hoje. Obrigada. Uma questão que eu esqueci aqui de colocar que me chamou muito a atenção, sobre as diferenças regionais. Eu achei esse dado, eu não tinha ideia, Rita, eu achei esse dado muito importante, pensar que no Nordeste, os jovens, não é, adolescentes, né, 14, 15 anos, eu acho que foi mais ou menos essa faixa etária, declararem, né, isso aparecer na pesquisa, nos dados da pesquisa, que eles se sentiam menos aptos, menos hábeis com a internet, com o uso, né, das tecnologias, é muito espantoso, porque faz a gente perceber a desigualdade em relação às regiões do Brasil, né? O Norte não apareceu em relação às regiões do Brasil. E aí, para procurar, não é, os motivos que levam a essa declaração, né, dos jovens de se sentirem menos aptos, claro, faz sentido. Menos, não é, cobertura em termos de internet, menos acesso à internet. E foi o que você falou, né, no seu depoimento, que as suas colegas de turma iam na sua casa para poder ter acesso à internet. As escolas têm, mas talvez não seja para o uso, não é, dos alunos. Então, são questões que nos levam a pensar, né, sobre essas desigualdades e a necessidade da gente pensar e tentar encontrar, não é, estratégias para mudar isso em sala de aula, não é? Rever quais são as narrativas que a gente tem, quais são as conversas que a gente tem, quais são as nossas práticas pedagógicas para incentivar todas e todos, não é? A serem... Só falar uma coisa, ela falou uma coisa que era super importante. Essa enquete que eu não toquei, porque eu achei que era... Tô sem... Não, que ia ser muito longo para eu trazer aqui. Mas é a questão do poder. A Joan Scott, que é uma historiadora com o qual o conceito de gênero eu trabalho, ela diz que o gênero ela tem dois lados, né? Uma questão da construção histórica que é feita sobre isso, e a outra que é a questão do poder. Então, enquanto a gente não entender isso, fica complicado da gente fazer alguma discussão sobre. Mas não só o poder político que você falou aí, mas a questão de poder mesmo. Poder Foucaultiano. Agora, você falou uma outra coisa que eu quero só voltar um pouquinho aqui. Eu dei aula de História da Educação para vocês. E era uma coisa que eu falava sempre. Quando foram instituídos os cursos normais, foi porque a mulher
precisava trabalhar, porque tinha o problema da guerra, ela tinha que trabalhar, e era um lugar adequado. Então, não era nem curso, ela podia, ela foi como fosse uma concessão para ela dar aula. Então, historicamente, os nossos cursos normais foram construídos dessa forma. A gente não podia entrar na faculdade, nenhuma faculdade era permitida para a gente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. E por isso que, às vezes, eu acho importante essa reflexão, especialmente nos cursos de pedagogia. A gente não está aqui à toa hoje, né? É isso. Perguntas? Vou pedir para passar o microfone. Eu não sei se essa pergunta vai fazer muito sentido, mas eu queria saber se talvez exista a possibilidade das crianças, da sua primeira pesquisa, as pretas, pardas e principalmente as meninas, terem se classificado de forma tão negativa porque elas se comparavam muito com os meninos brancos. Por exemplo, elas tinham determinado conhecimento, mas elas se classificaram de uma maneira baixa porque elas se compararam com os meninos. Mas é sempre uma questão de comparação. Então, assim, se era só com os meninos brancos, eu não tenho como te dizer. Mas é comparativo, entendeu? Eu vejo que aquele cara ali do meu lado, ele é muito mais hábil que eu. Eu não tenho jeito para isso. E ainda tem uma coisa que a gente não trouxe aqui, porque a gente fez junto com a quantitativa, a gente ouviu alguns meninos e meninas. Então, assim, elas tinham muito medo de serem consideradas nerds, entendeu? Que nessa idade, a nerd é a feia, a que não é legal, entendeu? Então, também tem isso colocado aí. E eu, assim, eu vou dizer pra você, a primeira vez que eu fui aplicar o questionário, eu cheguei na sala, a gente faz uma rodada das perguntas, explica pra eles. Uma das primeiras perguntas era a questão da raça, né? Só que na verdade não é raça, é cor. Aí um dos meninos falou assim, eu sou amarelo. Ele olhava para ele e dizia assim, eu sou amarelo. Aí eu tive que explicar para ele, ok, não, você não é amarela, porque essa classificação do IBGE, o amarelo é o asiático. Entendeu? Então é uma coisa muito, muito doida. Então, também tem isso. Alguma coisa que eles não entendem do questionário, e aí eles acham difícil. Vou responder, não sei. Entendeu? Tem essa questão também. Apesar da gente fazer exaustivamente explicação e estar com eles, mas é complicado mesmo, tá? E super pertinente a sua pergunta, porque é exatamente isso, porque as desigualdades, essas questões, elas não são uma coisa só, elas são complexas, elas são interligadas. Então, eu não sou só porque eu me acho, eu sou porque eu me acho e o outro acha isso. Eu estou sempre no relacional. Isso, pode me chamar de Rita. Tá ligado? Boa noite, prazer, meu nome é Stefane, gostei muito da palestra. E uma coisa assim que eu estou aqui pensando, a gente vivemos um momento de muitas mídias, tecnologias. O que a senhora acha sobre as representatividades? Não mudam esses números dessa pesquisa do início dela dos tempos de hoje? Peraí que eu vou ter que dar uma volta aqui, peraí. Olha, então, isso é uma das coisas que a gente discute muito. Que vozes estão colocadas aí? Quem tem... Então, eu preciso voltar um pouquinho, porque a internet, ela é o espelho daquilo que a nossa sociedade é. Ela não é uma coisa separada. A gente fala o mundo virtual, mas o mundo virtual é real. Ele só não é físico, mas ele é real. A gente não encosta nas pessoas que estão lá, mas, né? Ele existe, ele é real. E então,
a gente não pode falar de uma sociedade, a nossa sociedade, que é massivamente jogada a questão da aparência, da individualidade, você não espera que essas representatividades não estejam colocadas lá. Mas por isso que eu disse que é importante a questão da literacia digital. Porque isso você tem formas de lidar e burlar isso, e atuar nas brechas disso. Entendeu? Então, quanto mais pessoas tiverem, porque as pessoas não vão ser iguais e eu quero dizer que não tem um certo, não tem um caminho certo, ou eu tô certa e ela tá errada, exatamente o oposto. Eu acho que a possibilidade de você abrir caminhos e entender o que cada um tá colocando naquele jogo, né? Que cenários vão ser cenários mais diversos, porque o nosso cenário é um cenário muito pobre em termos de diversidade. E assim, hoje eu sou daquele nicho lá, eu fico naquele meu lugar, não vou falar com isso, não ando com outras pessoas, não compartilho com outras pessoas, né? Então, essa troca, esse crescimento com aquilo que o outro tem, que eu não tenho, que eu tenho, que o outro não tem, que eu acho que é super importante para a vida em sociedade, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que tentar comer pelas brechas. Eu sou muito, muito, muito fã fervorosa da questão da escola ser esse locus de possibilitar isso, mas para isso os professores também têm que estar entender o que fazer, se situar nesse cenário e poder atuar com mais complexidade e eu acho que com mais, digamos, maestria. É isso. Boa noite, professora. Boa noite. Quando a gente fala sobre as desigualdades, tanto de gênero quanto raciais, as pessoas se atêm muito ao fator histórico. Só que eu acho que a gente já está numa época que a gente tem que se desprender desse fator histórico e começar a olhar o preconceito em si e a falta de oportunidade que a gente dá a essas pessoas devido ao preconceito. Então, a senhora citou o fator histórico, já citaram o fator da comparação. Quais outros fatores a senhora achar importantes para a gente citar sobre essa desigualdade? Então, eu talvez tenha me expressado mal, mas que não são fatores. Isso que eu quero dizer é a estrutura da sociedade. A estrutura da sociedade é assim. Então, eu acho que o que você traz é super importante. Eu só trouxe o fator histórico para a gente ter uma ideia de como... Porque, assim, às vezes as pessoas acham que não é tão importante assim. É para entender que realmente tem alguma coisa que está tão profundamente enraizada que a gente precisa se atentar a isso. Não é para olhar para trás e dizer, ok, está lá atrás. Não, ao contrário. Está aqui e agora. Está mascarado de outras formas. Está mais palatável. Está dentro da nossa sociedade. As mães, as outras mulheres, a gente reproduz sem se dar conta das coisas. É isso. Então, eu acho que é um processo constante de reflexão e de se entender nessa sociedade, nesse lugar e saber que batalhas você vai lutar. Boa noite. Boa noite, eu estou te ouvindo. Boa noite. Como estava falando, né, sobre mulheres na área da engenharia e na área das exatas, eu tenho um amigo que está no terceiro período de engenharia e perguntei para ele quantas meninas tinha na sala dele. E ele me disse que tem apenas 4 meninas lá na turma dele, e ele faz faculdade na UCP também, na Faculdade Rio das Flores. Então, eu acho que também é legal fazer isso, porque mostra o número atual, do momento agora que está acontecendo. Só tem 4 meninas na turma dele. Mas é isso. Engenharia hoje tem somente 18% de todos os cursos de engenharia no Brasil. Entendeu? 18% são mulheres. É uma loucura. Você pensar que a sociedade brasileira é composta de 54% de mulheres.
Então, E o exemplo, né, acho que da prima, da primeira pessoa que falou, né, em física, licenciatura em física. Quantas mulheres na física temos, nas engenharias, né, na astronomia, nas tecnologias. Eu acho que seria interessante você falar sobre literacia digital, explicar pra gente essa... caraca, mas aí, isso daí vai demorar muito. Mas 5 minutinhos? Não, a gente acha que ainda tem 5 minutinhos antes de terminar. Não, eu Pode falo, ser? mas 5 minutinhos de literacia digital dá não, mas vou tentar. Então, como na televisão, quando a internet começou a surgir, as pessoas colocavam, endemonizavam, né? A televisão era a babá eletrônica, que roubava o tempo, que não sei o quê, a mesma coisa a internet. Aí depois ela passa de malvada para o bem do mundo, ou seja, muita informação, e aí acho que também foi isso, foi todo mundo aprendendo, porque ninguém sabia como aquilo, né, como é que eram as coisas estabelecidas, e as mudanças tecnológicas foram muito rápidas e de uma forma muito global. E junto, bem carregado, com uma história do cinema, como você aprender imagem, como você entender, e aí foi se descolando um pouquinho disso. E para pensar questões como a que você trouxe agora, quais seriam os fatores, então, que grupos estão nesse lugar e como é que isso está sendo discutido, que ela trouxe lá atrás, a questão da representatividade. Ou, mais uma outra questão que é, para mim, crucial, que é a questão da confiabilidade das informações que você tem lá. Como as pessoas fazem isso? A questão de acreditar na imagem que está colocada lá. Então, assim, eu fiz uma oficina que eu fiquei, os meninos ficaram brigados comigo pelo menos uns 20 dias. Porque eu cheguei lá, aí botei uma notícia, e na época era Facebook, que o Mark Zuckerberg ia cortar determinados questões do Facebook, porque os brasileiros, algumas utilidades, enfim, que os brasileiros não sabiam usar o Facebook. E aí, cara, a discussão na turma foi sobre o imperialismo do Mark Zuckerberg. Ninguém, olha, vou dizer, na turma tinha uma professora de arte, porque uns meninos, né, de 16 anos, e os professores, e 3 professores, um de arte, um de história e um de biologia. Ninguém. E aí no final eu falei, gente, a gente tem que ter vamos construir aqui, então, estratégias para ver como é que a gente verifica uma notícia. E aí, cara, eles ficaram muito bravos comigo, porque eles de alguma forma acharam que eu devia ter avisado a eles antes. Mas eu queria exatamente isso, eu queria questionar, né? Depois a gente foi fazer... Mas para todas essas coisas que eu estou falando, a gente precisa ter tempo, o professor tem que ter tempo, a gente tem que ter algum dinheiro, por exemplo, eles escolheram um texto, e a gente foi fazer uma filmagem. E eu fui mostrar para eles como você edita e como você coloca o que você quer numa edição. Entendeu? E aí, assim, eu acho que são coisas que isso está dentro da literacia digital. Tem um teórico chamado Jenkins, que ele tem um livro que é muito, muito bom, chamado Convergência Digital. E aí ele traz algumas coisas, alguns fatores, né, que são importantes para a gente pensar esse mundo. Então, a criatividade com a tecnologia é uma das coisas que é importante. A questão da recriação, ou seja, então ele vai pegar uma fanfiction, você sabe o que é fanfiction? Então, ele vai pegar uma fanfiction, do Casa da Heather, que é a primeira fanfiction do Harry Potter.
que ela depois ela até influenciou a J.K. Rowling sobre o final dos livros, mas que é isso, que isso é uma competência, no sentido daquilo que você traz do mundo que é digital. E aí ele vai dizer isso, que agora não é só o digital, porque está tudo interrelacionado, né? Eu sei lá, eu tenho que acabar, não sabia? Tá bom. Sabia que não dá para falar? Olha, depois vocês me chamam que eu falo sobre literacia digital para vocês. Obrigada. Obrigada, Rita. Eu acho que essa discussão, né, essa reflexão não termina aqui. A gente vai continuar. Teremos uma outra convidada para falar também sobre, não exatamente essa questão, mas sobre a pesquisa que ela está realizando, eu acho que em relação à matemática. Porque também acho que não temos muitas mulheres na matemática. Não, pouquíssimas também. As exatas, né? Mas no próximo encontro o tema será arte. Teremos a Ana Carolina Eckart para falar sobre a experiência dela trabalhando com crianças em relação à arte. Então é isso, gente. Gente, muito Boa obrigada noite, pelo muito tempo obrigada. de vocês. Obrigada.